estamos de volta para a segunda parte do depoimento de Aline Figueiredo. E agora, como tudo foi subvertido aqui pela Aline, eu vou apresentar os entrevistadores aqui, que estão comigo o Rodrigo Vargas, do site O Livre, e o Cláudio de Oliveira, jornalista da TV Assembleia, que tem mestrado em arte contemporânea. A Aline, que é esse vulcão aí que estamos vendo, vai contar agora como é que trouxe o Pietro Maria Bardi. Pois eu te interrompi. Perdoe. Então, a Dalva teve aquela coincidência, então eu já estava com três artistas aqui de Cuiabá. Voltei para Campo Grande, onde eu morava, e fui atrás de artista. Quem que eu encontro? Encontro um pintor que fazia jornalismo e tinha acabado de formar em jornalismo e estava de intervalo fazendo curso de Direito, que era Humberto Spíndola, com quem depois eu vinha me casar. E fomos atrás, achamos o Reginaldo Araújo, fui encontrando gente e fui para Aquidauana, fui para Corumbá, achei o Jorapimo, tinha arrumamos 17 artistas. Falei, bom, agora tem que arrumar alguém para vir julgar isso aqui. Como que eu vou fazer? Vamos julgar. Fui para São Paulo, e lá em São Paulo, na mesma hora, o pessoal falou, olha, vai lá no Museu de Arte de São Paulo. Eu fui no Museu de Arte de São Paulo, que ainda não era na Avenida Paulista, ainda era na rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Aí o pessoal falou, olha, é o Pietro Maria Bardi, que é o diretor do Museu de Arte. Ele é um crítico de arte. Naquela época era difícil ainda de conhecermos os críticos de arte. A gente não tinha ainda... Ele era muito famoso já na época? Não, porque ele já era um curador e diretor do museu. Tá. Né? Porque ele veio... Quem achou, através de Assis Chateaubriand, ele veio para São Paulo no final dos anos 40, quando, em 48, que fundou-se o Museu de Arte. Então, o Assis Chateaubriand trouxe ele, e ele ajudou o Assis Chateaubriand a comprar muitas obras de preço bem barato, por causa que a Europa estava falida com a guerra, então aqueles milionários vendiam as obras com situações mais em conta. Inclusive, o Assis Chateaubriand, como jornalista, chefe dos Diários Associados, ele dizia, e ele muitas vezes, ele meio que pressionava, meio que pegou pesado com o pessoal da grana, dizendo levava assim... o quadro? Ele falava assim, não, olha, nós precisamos de um Tiziano, senão eu conto sobre aquela história, assim, assim, assim. Terrível, né? Um método ele não era de fazer isso, imagina. Persuasivo. Bom, então, graças a isso, nós temos um excelente acervo de arte internacional. Então, era o Bardi. Aí eu fui lá no Bardi, pedi para ele, falei para ele, passei a manhã inteira lá esperando ele me atender, ele me atendeu. Eu convidei ele para ir para Campo Grande, para ser júri de um salão, e que eu ia também levar outras pessoas, e acabei levando 2 artistas, um da vanguarda paulista e outro já um pintor reconhecido, como Aldemir Martins, né? Aí o Bardi falou, não vou de jeito nenhum, eu só saio daqui para ir a Roma. Não, de jeito nenhum, não vou para esse interior, lá tem mosquito, lá tem bicho, não vou. Campo Grande. Não vou de jeito nenhum, só para Roma. Aí eu falei assim, mas esse carcamano me fez passar amanhã aqui, vai falar, não vou aceitar isso não. Porque também não adianta eu levar gente que não seja conhecida, que ninguém vai dar trela para a exposição. Aí eu fui para casa e perguntei para minha prima, Maria de Luz de Silva Ramos, ela é escritora, falei, Ludinha, descobre para mim, quem que manda no Bardi? Aí eu disse assim, os Diários Associados é o doutor Assis Chateaubriand. Eu falei, então, descola para mim o endereço. Ele mora lá no Jardim Europa, na Casa Amarela. Olha, tudo nesse mesmo dia. Às 7 horas da noite eu peguei um táxi, fui para o Jardim Europa, parei na porta da Casa Amarela, não tinha essa de telefonar, nada. E o mordomo me atendeu, me fez esperar, só esperei 15 minutos, me mandou subir numa sala, fui lá na sala lá em cima, um quarto enorme, um quarto, que só tinha uma cama e ele estava no final do quarto, assim, datilografando o editorial dos Diários Associados. Isso. Né? Datilografando. Mas ele tinha acabado de ter uma trombose, uma coisa assim, e ele não conseguia os dedos movimentar. Então ele parecia, de costa, parecia uma marionete. Tinha elástico em todos os dedos, amarrado aqui assim,
porque ele apertava aqui na coisa, o elástico levantava o dedo, senão ele não... Eu achei aquilo muito impressionante. Parecia mesmo. Ele já estava, né? Ele já estava lá, com aquela trombose dele. E aí, E ele não... e ele datilografou. especial, e datilografava. E ele também não conseguia falar direito, e o mordomo que traduzia. Eu fiquei muito impressionada. O doutor Assis, ele falou, doutor Assis pede para você contar a sua história, o que você precisa. E eu falei tão ligeiro, ele falou assim, calma, fala para ela falar mais devagar. Aí eu falei mais devagar e tal, mas o que você quer? Eu falei, aí ele falou, eu que preciso que o senhor me mande, eu quero um crítico de arte, eu fui lá no Bardi hoje, porque a primeira coisa ele falou assim para mim, vai lá no Museu de Arte e fala com o Bardi. Eu falei, já fui, e ele falou que não vai. Ele falou que só sai de lá para ir a Roma, eu quero que o senhor peça para ele ir. E assim aconteceu. Bom, aí eu fui para casa. O doutor Assis mandou, deu a... Foi, mas aí eu fui para casa à noite, tudo nesse dia, um dia enorme, comprido, no mês de outubro. Eu fui para casa e falei, gente, mas eu fui muito autoritária, fui tão autoritária quanto aquele italiano que falou que não ia. Aí eu escrevi uma carta de punho para ele, prezado professor Bardi. Eu estive hoje de manhã aí no museu, pedi para o senhor ir a Campo Grande, o senhor falou que não ia, eu fui lá no Sei Chateaubriand e pedi para ele falar para o senhor ir. Se, no entanto, se ele pedir e o senhor não quiser ir, já é um outro problema. Eu agradeço da mesma forma e peço desculpas. Você tinha 20 e poucos anos. 20 anos, não tinha pouco, não era 20, redondo. Aí ele foi. Mas aí ele foi, porque eu escrevi aquela carta, ele foi. E nós ficamos grandes amigos depois disso. Fui colaboradora de 2 livros dele, porque ele editou uns 20 livros, de 2 deles eu fui colaboradora. Muito amigos, ele ofereceu o Museu de Arte, já mudado para lá, para a Vila Paulista. 2 exposições eu fiz lá no Museu de Arte Mato Grossense. Lancei o livro do Centro-Oeste lá. Ficamos grandes amigos, mas ele sempre dizia assim, eu fui a Campo Grande por causa da carta, e não por causa do Assis. E eu falava, mentira, foi por causa que o doutor Assis mandou. 20 anos que nós ficamos amigos, ele falava que foi por causa da carta, eu falei, foi porque o doutor Assis mandou. Não vem que não tem, quero ver. Né? Falando em... Augusto, falando em 20 anos, Aline, tem um trechinho aqui que eu separei, que eu acho extremamente interessante trazer, que é um texto seu, né, que diz assim, fincada bem fundo no coração da América do Sul, portanto cardiográfica, germinou assim pulsante essa arte encantada. Tem o matreiro gênio da mata, a garra da fera e o lirismo dos verdes brotos, o tom moreno do povo, o sabor salgado de suor e ironia. E não tem tudo isso? O olho crítico, a ideia livre e consciente, o pé na terra e o abraço do universo. Isso é a arte de Mato Grosso pulsante, né, para todo o Brasil. E para o mundo. Né? Nós temos artistas hoje reconhecidos mundialmente. Isso continua com essa pujança. Quer dizer, nós falamos rapidamente em 2016, se citou alguns pontos altos, né? Retomamos o Salão Jovem Arte, né? A perspectiva é boa, apesar de 2016 acabar em junho de 2017? Olha, o que está sendo a pintura, temos excelentes pintores, mas os artistas não ficaram só na pintura. Temos em Nunes um excelente pintor, mas ele agora faz também objetos escultóricos, mexe com uma diversidade de material, com lata. Temos os pintores, eles vão se desdobrando em outras. Gervani é um excelente pintor, vai se desdobrando em outras categorias, mas em inventivas, em investigação de suporte, do suporte criativo. Eles inventam muito, eles estão crescendo muito e forte. E outra coisa que está acontecendo também entre nós é, além dos vídeos, além de vídeos, como no Salão Jovem Arte, tivemos a Juliana Segovia com aquele vídeo Calpa, tivemos o João Gordo com a Devolução, né? E tivemos a Carol Marimão com a Freed Nipes, Seios Livres, né? Enfim, e a fotografia. A fotografia também é uma tendência que está acontecendo com muito incrível entre nós.
No próprio Salão Jovem Arte, por exemplo, tivemos o Heitor Magno, que ganhou o Prêmio Estímulo, tivemos a presença, o Rai Reis, veterano, que ganhou o 3º prêmio do Salão, a fotografia. Tivemos também João Fincato, da fotografia. E vão aparecendo diversos atores. Agora mesmo está rolando na cidade, aqui, aquele projeto, o Havaí é aqui, o Haiti é aqui, Havaí, perdão, o Haiti é aqui, da Glorinha Buez, onde envolve 6 fotógrafos com fotografias, que é uma defesa da permanência do imigrante, do negro, nas ruas da cidade. Novos Cuiabanos. Que são, tem 2 Aline, mulheres. como é que você acompanha o trabalho desse pessoal? Eles mandam trabalhos para você? Cuiabá ainda é pequena, embora Não, ela ficar maior que Nova York. Mas eles mandam trabalho pra Sim, você? mandam, me procuram. Mandam, te procuram, né? Sim, eles me procuram. Tá. Eu não tenho sossego. Não tem. A Aline gosta Então, que chega na sinal casa que tá dela fazendo cedo. muita gente. A Aline gosta que chega lá cedo, assim, 7h30. Não vem. Você fica lá na porta, até 9 horas. Não, mas olha aqui, eu quero dizer os fotógrafos ainda importantes, né? Que tem 2 mulheres que é... Eu vou falar para não esquecer desse pessoal que fotografou os haitianos. Vou falar pela ordem alfabética, senão eu vou esquecer de alguém. Vamos ver, o Ahmed Jahad, José Cunto, Lívia Viana, Luzo Reis, Mari Gema e o nosso veterano Raimundo Reis. Você organiza por ordem alfabética. Vai, cabeça. Eu cultivo memória. Mas é muita boa. Eu cultivo a memória. A minha vaidade é a memória. Sabe qual que é o negócio que tem mais medo do mundo? É o tal daquele alemão Alzheimer. Deus me livre, tenho medo daquele alemão. Não deixa ele me pegar. Pelo seguinte, se eu esqueço um negócio, eu levanto de noite para saber o troço, a data, o negócio. Não, a tua memória é No dia excepcional. seguinte, Agora, eu vou. organizar por ordem alfabética uma lista... Ué, porque senão eu ia esquecer. Agora vem cá, Aline, você falou de Cuiabá ser pequena, eu queria que você avaliasse esse conceito de cuiabania. Até que ponto isso influenciou a cultura aqui local, até que ponto isso se tornou um cabresto, vamos dizer assim, de uma forma de seguir que as pessoas acabaram acompanhando. Como é que você define esse... Cuiabania. Olha, quem aloitou com Cuiabania foi Silva Freire, né? A loitar já é cuiabania desde o princípio, né? Você sabe o que é aloitar, Augusto? Sabe? Não. Aloitar. Lutar. Um aloito. É o aloito. Quem aloitou com isso foi Silva Freire. Não, quer dizer, o que é a cuiabania? Cuiabania, como que eu defino, por exemplo... Cuiabá, nós estamos a 2.000 quilômetros distantes do mar, nós estamos no coração da América. E a gente também é esse povo com tanta verdade expressiva porque nós tivemos tempos solitários de fazer um caldeamento cultural e de sermos nós. Nós ficamos tanto tempo isolados que a gente teve tempo de aprender a cozinhar, fazer um peixe excelente, fazer doces excelentes, por causa do nosso distanciamento. Se nós fôssemos junto uma cidade que fica mais perto de todas as outras, não teria tempo. Litorânea. E também não teria tempo. Não é só litorânea, por exemplo, a Bahia também é litorânea, no entanto, criou todo um caldeamento, não é? Dela. Mas esse fato de ser só aqui, nós conseguimos criar esta coisa. Até o falar, né? Até o nosso falar, o nosso sotaque é interessante. Eu acho importante. Não vejo isso, por exemplo, como coisa fundamental no sentido da plástica. E talvez no sentido da poesia, no sentido da música, no sentido da literatura, tenha uma resposta maior. Artes plásticas. Né? Não, as artes plásticas não é tanto a questão. Né? Mas que tem. Está aí a viola de coxo, não é? Está aí tantas memórias, tanta coisa que nós tivemos tempo de ser essa cidade porque ficou isolada durante muito tempo. Mas houve um movimento de retomada desses valores, né? Houve um tempo que Tem, estava... sim, sempre tem esses movimentos. Como, por exemplo, a Casa Silva Freire, que deixou essa memória, que tem este poder de levar isso em diante. Eu acho importante ter essa retomada, mas não que isso impeça. Hoje, praticamente, é quase impossível, porque Cuiabá também, ela
ela, depois dela ficar tanto tempo isolada, Cuiabá não abriu as portas, ela escancarou as portas, né? Para receber esse turbilhão de imigrantes. Foram, de toda parte. a população foi dobrando, né? Em 70 tinha 50 mil, em 80 tinha 100, em 90 tinha 200, 400. Então foi uma progressão Muito grande. Agora eu vou impressionante. aproveitar então a tua pausa para fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com a terceira e última parte da entrevista, depoimento de Aline Figueiredo.